Damos as boas-vindas a todos. Aqui, neste local, está reunida a Igreja de Cristo, constituída com pedras vivas. Falamos agora na primeira parte. Todos nós, cada um é uma pedra, mas uma pedra viva e pronta para servir ao Senhor. Vamos dar início ao culto de adoração ao Senhor com o hino número 17. Nós somos pedras vivas e adoramos um Cristo vivo. Número 17. Adoro um Cristo vivo, na terra Ele está. Eu sei que Ele vive e Ele salvará. Eu vejo a sua graça, eu ouço a sua voz. É Ele quem me livra da morte atroz. Jesus, meu Rei, sim, vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quereis saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz. Ressuscitou dos mortos e dá-nos paz e luz. Eternamente vive, para sempre viverá. Eu sei que Ele vive e viverá. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quereis saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. Alegro-me em Cristo, por isto cantarei. Eternas aleluias ao glorioso Rei. A única esperança que sempre manterei é minha confiança, Jesus, meu Rei. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quereis saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. E no número 94. Depois deste hino, o nosso irmão Luís pode dirigir-nos em oração ao Senhor, depois do hino 94. Minha possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Por prazer ou por descanso, não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar
junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Oremos, maravilhoso e eterno Pai, e damos graças, Senhor, por podermos estar aqui para te louvar, te agradecer. Te damos graças, Senhor, pela semana que passou, pela proteção, pelo trabalho, pelo alimento cotidiano que o Senhor não deixou faltar. Te damos graças, Senhor, por essa nova semana. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor aceite nossos louvores, nossa adoração. Te pedimos, Pai, que o Senhor aceite nossa oferta. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a ter uma vida santa e reta perante os teus olhos. Pai, nos dê um coração puro e um espírito inabalável. Nos dê um coração vivido. Nos ajude, Senhor, cada dia mais a entender e compreender a tua vontade em nossas vidas. E nos ajude a praticar, Pai. Anda sempre conosco, para onde iremos, que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja conosco. Abençoa, Pai, esse culto, que é para a glória do teu nome. Abençoa o irmão que está lá na frente, abençoa o que vai trazer a mensagem, fala com ele dele. E te peço e te pedimos, Pai, que o Senhor fique com aqueles que não puderam vir ou que não chegaram aí. Que o Senhor sabe o porquê eles não estarem aqui. Que o Senhor sabe a razão, o motivo. Que somos nós para julgar. Que somos nós para tentar imaginar o que está acontecendo. Mas o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude. Que o Senhor fortaleça. Em nome de Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vamos cantar o hino número 121. 121. Diz o Salmo 62: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. 121. Meu Jesus me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infinito, tenho em sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Meu Jesus me guia sempre, ensinando-me a viver, concedendo graça e força para me desenvolver. Perecer jamais eu posso, pois quem pode resistir ao Deus forte, Pai eterno, que minha alma quis em mim? Ao Deus forte, Pai eterno, que minha alma quis em mim. Meu Jesus me guia sempre pelo seu tão terno amor, vida santa, glória eterna, me garante o Salvador. Oh, muito breve vem o dia, o da grande redenção, quando o sol da transformada há de ser a Cristo
sentar um pouco. Para quem não esteve aqui da primeira parte, era bom que tivessem estado, porque o estudo da Palavra do Senhor, a primeira parte, nos ajuda a partilhar, a falar e ao mesmo tempo nos ajuda a crescer espiritualmente, aprendendo mais a Palavra do Senhor. Hoje o nosso irmão Lino falou fez uma comparação, falou de Jerusalém, da Jerusalém destruída, foi toda destruída, pedra sobre pedra não existia, Neemias resolveu, com a ajuda do Senhor, chamado por Deus, uniu esforços para poder construir a nova Jerusalém, pedra sobre pedra, crescendo. E falou que hoje nós somos essa nova Jerusalém. No fundo, nós somos a Igreja de Cristo, construída por pedras vivas. E a verdade é que, pelo caminho, muitas pedras vão caindo, muitas pedras vão desistindo. Nós temos a certeza de que esta Igreja, construída por Jesus, iniciada por Jesus, Jesus que é a pedra angular, a pedra de esquina, é a pedra viva, cada um de nós somos das pedras vivas e hoje temos a certeza que esta Igreja jamais será abalada. Muitos poderão cair e vão caindo por este mundo fora. Muitos vão desistindo, mas o que é certo é que a Igreja prevalecerá até ao fim. E quando Jesus vier de novo, estiver construída a Igreja, como o nosso irmão Lino falou, aí sim Jesus virá buscar estas pedras vivas para um reino espiritual, um reino celestial, um reino onde já não haverá nada que nos possa abalar. Até lá, que nós possamos manter-nos firmes, possamos compreender que maus dias virão, outros dias melhor, alegrias, tristezas, mas tudo isso faz parte da vida e Jesus não nos mentiu e nos disse que aqui teríamos muitos problemas, provações, mas uma coisa é certa, Jesus vive, Jesus está no nosso meio, Jesus é o centro da nossa vida e no dia a dia, para nós podermos anunciar a palavra do Senhor, temos que ser diferentes, temos que melhorar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, porque as nossas palavras, a nossa maneira de ser, uma palavra amiga, um gesto amigo, podem valer muito para aquele que está do outro lado, para aquele que tenha necessidade de realmente conhecer o porquê é que nós fazemos isto. Nós temos uns vizinhos em frente, em que aqui a minha esposa lhes faz mil e uma coisas e apaparica-os muito. E o que é certo é que eles acham que ela quer uma bênção ali à beira deles. Portanto, estas pequenas coisas que nós vamos fazendo, temos que ter paciência, temos que ir dia a dia, sendo diferentes e melhorando, dar um bom exemplo, que é aí que nós depois poderemos ter a oportunidade de dizermos que somos pedras vivas, fazemos parte da Igreja de Cristo, Cristo é o centro da nossa vida e Ele vive e está no nosso meio. Nós vamos memoriar a sua morte, a sua ressurreição, vamos memoriar aquele que realmente deu início, que é o cabeça da Igreja, nosso Senhor Jesus Cristo vivo e que está preparando esse lugar especial para cada um de nós. Vamos cantar o hino número 60 e depois vamos participar da Santa Ceia e o nosso irmão César vai depois distribuir a Santa Ceia. Hino número 60. Rocha eterna foi na cruz que morreste tu, Jesus, vem de ti um sangue tal que me limpa todo o mal, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação.
pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz. Quando ao meu lar subir e teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei de em ti viver. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Senhor nosso Deus, nós estamos completamente rendidos a teus pés e gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo sacrifício de Jesus, pela sua morte e ressurreição. Estamos gratos por podermos fazer parte da tua família, por podermos ser chamados cristãos, por poder ser chamados teus filhos. Estamos gratos realmente por nos amar com um amor incondicional. E te queremos pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Te pedir, Senhor nosso Deus, que nos ajudes a compreender este amor tão grande e a pô-lo em prática no dia a dia, sempre com os olhos postos em Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Guia. E que, na verdade, Senhor, nós nunca possamos desistir deste privilégio que é fazermos parte da tua família. Senhor nosso Deus, queremos aproximar-nos da tua mesa, queremos participar da Santa Ceia, comer do pão, beber do cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. E te pedimos que abençoes estes dois símbolos e cada um que vai participar, e que, na verdade, nós possamos ter a nossa consciência tranquila, sabendo que estamos fazendo tudo para ti, tudo em teu nome, e que te agrades de tudo o que aqui fizemos. Te damos graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, tomando o pão, tendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vós.
o nosso irmão Hertz vai recolher as ofertas. E enquanto recolhemos as nossas ofertas, aquilo que já pusemos em nossos corações para contribuirmos, vamos cantar o hino 234. 2, 3, 4. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor, hoje os quero adorar. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor, hoje os quero adorar. A beleza do meu Senhor nunca se esgotará, a formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. A beleza do meu Senhor nunca se esgotará, a formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, nosso Deus, por estes momentos. Obrigado pelas ofertas. E queremos pedir que a tua bênção seja sobre elas. Em especial, Pai, sobre o teu servo, sobre a mensagem esta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a abrir os nossos corações ao entendimento da tua palavra. E ajuda-o a transmitir aquilo que preparou contigo para nós hoje. Damos graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos damos boas-vindas, obrigado pela presença de cada um ou outro que não cumprimentei, sinal que entretanto chegaram e que cheguem com amor, com carinho e com a bênção do Senhor nosso Deus. Podem abrir a vossa Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo número 26 e podem mantê-la aberta crendo. Dizem que, qualquer que seja o nosso estado de humor, há sempre um salmo que expressa precisamente o que nós estamos sentindo. Se estamos contentes, há um salmo que reflete ou que se encaixa nesse estado. Se estamos tristes, há um salmo que reflete essa emoção. Se estamos enfurecidos ou zangados, há um salmo para esse sentimento. Ponderemos, irmãos, alguns desses estados de humor e de sentimentos, bem como lidar com aqueles que nos são os mais negativos. A maioria de nós já fomos maltratados ou sofremos qualquer injustiça. Talvez alguém se tenha aproveitado de nós. Talvez tenhamos sofrido abusos no casamento, no lar, nos negócios, no trabalho, nas amizades ou outros relacionamentos. Talvez pensemos que a vida nos tenha ou tem tratado de um modo injusto. Estamos doentes, sozinhos ou com medo. Quando queremos ou sentimos que somos maltratados, lutamos nós com cada um de nós, certamente, e à sua maneira de ser, com algumas emoções, digamos, comuns, como por exemplo, ressentimentos, ficamos ressentidos, confusos, às vezes, porque é que isto acontece, desiludidos e, às vezes, talvez, com raiva, sentimos-nos magoados. O Salmo 26, conforme eu vos disse, para abrir a vossa mente, pode-nos colocar tais emoções na balança. Se quiserem aceitar o meu conselho, meditem dele durante a próxima semana. E não só, mas meditem dele.
Pouco sabemos sobre o cenário deste hino, do Salmos 26. O subtítulo antigo simplesmente diz Salmo de Davi. É óbvio que este salmo foi escrito num momento de stress da vida de Davi. Um momento em que ele estava sendo tratado de modo injusto. A maioria acredita que ele foi escrito durante os maus dias em que Saul perseguia Davi. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele obviamente estava sendo maltratado. Ele nunca insultou Saul. Tentava ser o que Deus queria que ele fosse. Mas Saul estava cheio de inveja. Saul passava cada momento do dia tentando matar Davi. O Salmo fala da luta de Davi para agir certo enquanto resistia a uma situação intolerável. Analisando como Davi lidou com tal situação, algumas sugestões surgem sobre como agir, e agora para nós mesmo, também aproveitando a palavra do Senhor, porque ela sempre nos traz qualquer coisa de ensino, como agir, como falar, como seguir. Algumas sugestões surgem sobre como agir certo quando nos maltratam. O Salmo começa com um apelo. Faz-me justiça, Senhor. Julga-me, pois tenho andado na minha integridade, na minha sinceridade, e confio no Senhor sem vacilar. Este apelo prepara a atmosfera em que algumas sugestões a seguir podem ser eficazes em nós. Se não entendermos bem o apelo do versículo 1 e a atitude apropriada que está por trás deste apelo, as sugestões, seja qual for, serão incapazes de causar impacto na nossa vida. Davi começou dizendo: faz-me justiça, Senhor. Julga-me. Esta expressão, fazer justiça, significa exonerar, absolver, confirmar, ou mais ainda, de maneira talvez mais significativa e com mais raiz hebraica, que significa fazer um julgamento favorável. Que Deus lhe fizesse um julgamento favorável e que a nós faça também. O quadro é de um homem piedoso perante um juiz todo-poderoso que pode fazer o que quiser sobre ele ou com ele. E esse homem não tem nível escolar, a experiência ou as condições financeiras para se defender adequadamente não as possui. Parado, ali, indefeso, à mercê do tribunal, ele estende os braços ao juiz e diz: quero que o Senhor seja meu advogado de defesa e apresente o meu caso, que o Senhor tenha piedade de mim. Davi estava sendo perseguido por um rei vingativo juntamente com o seu exército. Agora, ele ignorava o rei e lançava o seu apelo a Deus. Por outras palavras, ele disse: Deus, entrego tudo em suas mãos. Segundo o versículo 1, Davi sentiu-se confortável em apelar a Deus, sendo e aquilo que nós todos necessitamos, e esse mesmo estado nós precisamos de ter, inclusive quando participamos da Santa Ceia. Davi sentiu-se confortável em apelar a Deus, sendo aberto e sincero aos olhos de Deus por duas razões. A primeira, porque ele tentara viver uma vida que agradasse a Deus. E disse: tenho andado na minha integridade. Embora Davi não estava a reivindicar ou exigir ou declarar que, digamos, que era perfeito, portanto, a reivindicar perfeição, ele sabia que o seu coração permanecia em Deus. A segunda razão, e a mais importante, para ele se ter sentido confortável em apelar para Deus, foi a sua fé em Deus. Confio no Senhor. Davi estava dizendo: não estou pedindo para subverter a justiça, para alterar a justiça em meu favor e em desprimor de alguém. Não, Senhor. Não estou pedindo para subverter a justiça de Deus. Na verdade, tenho andado com o Senhor. As acusações, aquilo que me acusam, Davi dizia, as acusações são falsas. Em vez de me defender, eu deposito a minha confiança no Senhor. É a mesma coisa nós devemos agir no nosso dia a dia.
diante de certo poder, de certa inteligência e oportunidade, é fácil nós buscarmos vingança. Só uma pessoa especial não reviva, ou seja, não exerce vingança, mas anda na sua integridade perante Deus e deixa tudo na mão de Deus. E os irmãos, penso que já devem ter sentido isso. Quão bom é, quanta paz de espírito nós temos, quando às vezes nós... Senhor, seja feita a tua vontade. Tira do meu coração, da minha mente, essa vontade de eu exercer vingança, de querer deixar mal, de que eu tenha azar ou que cobra a balança. Quão bom é nós, Senhor, seja feita a tua vontade. Nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego e faço o que tens de ser feito. Tu és juiz, tu és Senhor. A segunda razão, portanto, aquela que vos disse, foi a sua fé em Deus. Confie no Senhor. Davi estava dizendo, não estão pedindo depois para alterar a justiça em meu favor, as acusações que eram falsas, e estava dizendo que deposita a minha confiança no Senhor. Só uma pessoa, como nós sabemos, que confia no Senhor, deposita essa sua confiança nele. Davi concluiu o seu apelo com duas palavras: confio no Senhor sem vacilar. E nós? Também confiamos no Senhor sem vacilar, sem escorregar. E este sem escorregar é, digamos, é uma tradução mais literal do original desta palavra. Davi estava dizendo que ele se havia agarrado ao Senhor e continuaria agarrado a Ele para, digamos, para não se afastar dele de forma alguma. Mais tarde, Davi diz, quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Versículo 11. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Digamos, de certa forma, ele estava a querer alertar-nos ou dizer-nos que para a gente não descer ao nível daqueles que nos agridem, que nos ofendem, que nos magoam, que nos dói. E eu não quero de forma alguma exercer vingança. Isso pertence ao Senhor. Eu não quero descer esse nível. Muitos de nós estivemos ou estamos, possivelmente, com a corda do pescoço, forma de expressão, atrapalhados, ou feridos, ou aborrecidos, ou feridos, ou qualquer pressão que possamos ter. Não sei, digamos, quão apertada estará essa corda em nosso pescoço, mas sei que quando isso acontece, nós sentimos força. A força que nos aflige, que nos incomoda. Tentamos agir certo, mas certamente, algumas vezes, se não quase sempre, levaram vantagem sobre nós. Se quisermos viver e sermos vitoriosos, irmãos, precisamos primeiro colocar-nos nas mãos de Deus, como Davi se colocou. Se não desenvolvermos a atitude de Davi, as sugestões a seguir, espero lá chegar, se o tempo me permitir, as sugestões a seguir serão de pouco proveito para nós, de nada servirão, se nós não depositarmos toda a fé, toda a confiança, todo o nosso foco, toda a nossa vontade, todo o nosso desejo em Deus. Por outro lado, coisas boas, nós sabemos isto. Tem-se falado, mais que uma vez. Não é ignorância de nem penso que ninguém aqui está. Coisas boas podem vir de tempos ruins em nossas vidas e pode haver crescimento como resultado destas experiências, se deixarmos o Senhor tomar conta das nossas vidas. Ultimamente eu tenho dito e tenho referido aquele versículo, não sei se é Filipenses, mas pelo menos que diz: Deus é o que opera em cada um de nós, tanto o querer como o fazer. E Ele só pode operar em cada um de nós, tanto o querer como o fazer, se vivemos em novidade de vida, se entregarmos tudo ao Senhor, se o buscarmos em primeiro lugar, se deixarmos, Senhor, procuremos qual é a tua vontade, o que é que te agrada, o que é que eu devo fazer. Portanto, aqui vão as sugestões, irmãos. Primeiro, que nós já vos falei dela, seja aberto e sincero aos olhos de Deus. Examina-me, Senhor, e prova-me, e sonda o meu coração. Versículo 2, Salmo. Se nós não formos abertos e sinceros aos olhos de Deus, se nós não tivermos a coragem, por muito mal que tenha sido o nosso pecado, ou defeito, ou erro,
muito mal que nos tenham feito, nós temos de ter a coragem e a confiança do Senhor. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos. 3 palavras neste versículo, irmãos, que falam-nos da necessidade de sermos abertos e sinceros aos olhos de Deus. Primeira palavra, examinar. Examina-me, que em hebraico pode significar examina-me de perto, ou digamos, escrutina, verifica com minúcia. No Salmo 139, versículo 23, Davi diz, ele disse, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi pediu a Deus que investigasse o seu ser interior, o seu mais íntimo. Quando nós somos maltratados, irmãos, muitas vezes contribuímos para tal problema. Se era esse o caso de Davi, Davi queria saber, e por isso assim pediu ao Senhor. Por isso ele abriu o seu coração a Deus, e então aqui a segunda palavra. E prova-me. A provação revela o que está dentro do coração, quando somos provados, de forma incomparável. Pode ser que cada um de nós, ou não, graças a Deus. Pode ser que tenhamos armazenados sentimentos desagradáveis no nosso coração, no nosso íntimo, e atitudes em lugares secretos do coração. Muitas vezes, aquele exemplo que muitas das vezes o empregado ou a empregada da limpeza, para varrer, para ser mais depressa, para resolver o problema, toca a varrer por debaixo do tapete. Se calhar pode haver sentimentos ou outras coisas semelhantes que efetivamente possamos varrer para debaixo do tapete, escondendo-os no armário, no cantinho, para que ninguém veja, para que ninguém saiba. Mas estamos escondendo algo que não devemos, porque não temos confiança no Senhor, não acreditamos no seu amor, na sua misericórdia, não temos fé suficiente para isso. Todavia, quando surgem os problemas e ficamos com raiva ou desiludidos, de repente todos esses pensamentos que estavam escondidos ou atitudes saem dos esconderijos, vêm logo de cima e reagem, normalmente, para as nossas palavras. Sem domínio próprio, pumba, aí está. Mais uma palavra desagradável, mais uma coisa que magoa o nosso irmão, nosso familiar, nosso amigo e nosso inimigo. Aí está um mau testemunho. Aí está uma luz que devia brilhar no mundo e que não brilha porque a vela foi apagada nesse momento. A luz apagou-se e veio ao de cima o que era negativo, o que Deus não quer. Pode ser confuso e até surpreendente. Davi disse, quero saber o estado do meu coração. A terceira palavra é sondar. Que Deus sondasse, que Deus sonde o nosso coração, que esquadrinhe o nosso coração. Sonda-me o coração e os meus pensamentos, os nossos pensamentos. Deus sabe, mas Deus quer. E Davi aqui ainda mais, sonda-me. Ou seja, está-se pondo nas mãos do Senhor. Tal qual eu sou, Senhor, eu creio em Ti, tenho fé em Ti, tento fazer a Tua vontade, mas sonda-me. Verifica o que é que eu tenho na minha vida que me impede de ter uma comunhão mais perfeita contigo, de aumentar a minha fé e confiança em Ti e de ser luz no mundo. Davi estava com isto dizendo o quê? Ponha-me à prova, para que as impurezas da minha vida, as impurezas, sejam reveladas e, claro, por extensão disso, ao serem reveladas, fossem removidas. Davi entendia o valor da provação e nós também devíamos entender. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, passagem que nós conhecemos também de cor e graças a Deus, penso que todos conhecem, é uma passagem poderosa sobre a provação, o que a provação pode fazer connosco. Quando todo tipo de provações e tentações sobrevierem às vossas vidas, meus irmãos, não as considerem invasoras, mas recebam-nos como amigos, ou como amigas, as tentações. Recebam-nos como amigos. Se nós somos tentados, se o diabo procura tentar-nos, se o nosso familiar, nosso amigo, seja qualquer outra situação, seja que for, se nós buscarmos a Deus, se formos sinceros para Deus, Deus ajuda. Deus dá-nos a saúde, dá-nos a saída, aponta-nos a saída, se nós o buscarmos, se formos sinceros, se desejarmos, efetivamente isso mesmo. Reconheçamos que elas vêm para provar a nossa fé
e para produzir em nós o quê? Perseverança, uma perseverança de qualidade. Permitam, porém, que o processo continue até que essa perseverança seja completamente desenvolvida em nós, em cada um de nós. E nós vamos descobrir que nos tornamos seres maduros no caráter e munidos de um certo tipo de independência. E assim, tendo conhecimento disso e sabendo isso, mais preparados estamos para aquilo que hoje de manhã nós aqui falamos no estudo bíblico, para falar aos outros da esperança e da vida eterna que é em Cristo Jesus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: quero ser sincero com respeito à minha situação. Quero, Deus, eu quero ser sincero com respeito à minha, situação. Examine-me em todos os meus aspectos. Fiquemos perto de Deus, irmãos. Versículo 3 do Salmo 26. A seguir, Davi reconheceu que para fazer o que ele precisava de fazer, ele tinha que ficar perto de Deus. Pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Assim dizia Davi no versículo 3. A palavra traduzida por benignidade refere-se, ao amor de Deus, ou que Deus tinha pelo seu povo no Antigo Testamento, através da aliança, e equivale aproximadamente à palavra do Novo Testamento, que é ágape. Não poderemos separar Deus da sua dignidade. E não podemos separar a dignidade de Deus da verdade de Deus. Davi usou as palavras de benignidade e verdade mais ou menos de modo operativo neste versículo 3 do Salmo 26. Quando estamos, irmãos, profundamente magoados, surgem duas tentações subtis no nosso caminho, sem às vezes a gente dá conta, sorrateiramente. Elas surgem. A primeira tentação é duvidarmos do amor de Deus. Porquê a mim? Porque me serve. Porque sou tentado. Eu nada fiz. Começamos duvidando do amor de Deus. A segunda tentação é, conjugada com a primeira, levar-nos a desviar-nos para a desobediência, para não fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nesse versículo, Davi ilustrou como podemos lidar com as duas tentações. Primeiramente, para evitar a dúvida de que Deus realmente amava, a Davi, Davi disse que ele mantinha a dignidade de Deus perante os seus olhos. Esta figura perante os nossos olhos é uma coisa engraçada e penso que alguns de nós têm. A figura de algo precioso, ou tão precioso, que é mantida por perto e o tempo todo. É isso que nós devemos manter. Quantos de nós temos retratos na carteira, ou na bolsa, na mesa, ou numa parede? E nós mantemos esses retratos perante os nossos olhos. Para que quê? Para que a lembrança seja sempre renovada. Da mesma forma, Davi considerava a lembrança da dignidade de Deus sempre perante os seus olhos para ajudá-lo a suportar os dias maus. É uma sugestão para nós hoje. Sendo assim, independentemente do que acontecesse com Davi, ele estava decidido a andar na verdade de Deus. Aproveitando, ressaltando para nós. E nós? Estamos decididos a andar na verdade de Deus? Nós muitas vezes somos assaltados, ou quando somos maltratados, somos assaltados, e buscamos o conselho de amigos. Eles nos dizem que temos de dar troco, que temos que revidar, que temos que exercer vingança. Eu não tolero esse tipo de coisas. Isso é insuportável. Dizem. Ninguém me trata desse jeito. Tais amigos são responsáveis, irmãos, por muitos dos divórcios hoje em dia. E infelizmente acontecem no nosso meio. Um amigo da verdade faz-nos lembrar qual é o conselho, a verdade de Deus. Um amigo da verdade perguntaria:
qual é a vontade de Deus neste caso. Um amigo da verdade nos incentiva a andarmos na verdade de Deus. Temos que valorizar pessoas assim. Cuidado. Vamos estar mais. Cuidado com as pessoas com quem nós nos associamos. Versículos 4 e 5 do Salmo 26. O conceito de amizade introduz a terceira sugestão. Cuidado com quem você se associa após ter sido maltratado ou sofrido, digamos, uma injustiça. Quando somos maltratados, nós ficamos vulneráveis. E é um momento em que Satanás pode entrar em nossas vidas e influenciar-nos a fazer o que normalmente não fazíamos. Reconhecendo isto, Davi escreveu: não me tenha sentado com homens falsos e com dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. E estes versículos podem soar um tanto rudes aos nossos ouvidos, ao ouvido de um cristão, não é? Mas precisamos de entendê-los, digamos, dentro de um contexto. Davi estava ilustrando o facto de que ele havia andado com sinceridade e verdade. Uma prova disso é que ele não andava no caminho em que os inimigos de Deus andavam. De facto, Davi odiava como viviam os maus. Não o pecador, mas sim o pecado. Para melhor compreender o que Davi estava dizendo, relacionemos isto com a situação de Davi, que provavelmente estava enfrentando quando Davi estava a enfrentar neste momento, quando redigiu este salmo. Enquanto Davi fugia de Saul, ele tinha amigos que o aconselhavam a quê? A retaliar, a revidar, a exercer vingança. Por exemplo, observemos 1 Samuel 26. Saul tornou a vida de Davi miserável durante anos. Neste capítulo de 1 Samuel 26, nesse capítulo, porém, as mesas foram viradas e Davi teve a oportunidade de devolver, de se vingar, de exercer, de devolver o troco. Disse Davi a Amaleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: e eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. 1 Samuel 26, 6 e 7. Visionemos a cena. Saul estava deitado, dormindo, confiadamente, com a sua lança ao lado, deitado ali. Todo o seu exército dormia. E hoje de manhã falamos a respeito de dormir. Nós não podemos dormir, irmãos. Vejam o que acontece. Olhem uns simples exemplos, mas vejam o que acontece. Visualiza a cena. Saul estava dormindo com a lança fincada no chão, perto da cabeça. O capitão do seu exército, Abner, e todos os soldados dormiam profundamente também. Abisai, vendo esta situação como providência de Deus, disse a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe. Não será preciso segundo. 1 Samuel 26, 8. Observemos o conselho dado a Davi. Abisai estava-lhe dizendo: esta é a sua oportunidade, Davi. Ou seja, tantos anos de perseguição, a perseguir, a tentar matar Davi, surgiu aquela oportunidade e este amigo, Abisai: esta é a tua oportunidade, Davi. Você nem precisa responsabilizar-se por esse sangue. Você não precisa responsabilizar-se por esse sangue. É só abrir caminho para mim e me deixar destruir Saul. Eu faço isso. Dê a ordem e eu cravo no chão com a própria lança. Saul. Sempre que alguém começa a fazer uma interpretação, digamos, a interpretar a providência divina e diz: a mão do Senhor está nisto, a primeira coisa que cada um de nós precisa fazer é perguntar: está isto de acordo com a vontade do Senhor? É esta verdade revelada que Deus quer? É aquilo que eu vejo? É aquilo que eu leio?
Senhor, é a tua vontade. Por isso Davi respondeu: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Escutou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descenda à batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água e vamos embora. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 9 a 11. E este foi o grande momento de Davi. Ele teve a oportunidade de se vingar contra a pessoa que lhe estava fazendo mal, mas a sua atitude transmitiu o pensamento, o seu pensamento. Não me cabe a mim retaliar, não me cabe a mim exercer vingança. Digamos, e isto deve guiar a nossa vida, irmãos. O Senhor cuidará de Saul, falando de Davi, quanto a Saul. Isto é da conta de Deus, é da conta dele. O que nós teríamos feito no lugar de Davi. Só calçando, como nós costumamos dizer, só calçando os sapatos de cada um, vivendo a vida de cada um, tendo a situação de cada um, o seu estado de alma, o estado de ser, é que poderá responder. A palavra do Senhor, conforme vimos como é que devemos agir. Em 1 Coríntios, Paulo, no capítulo 15, versículo 33, disse: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Esta demonstração é importante em qualquer hora e a todo momento, mas é especialmente necessária, irmãos, quando nós estamos frágeis, quando nós somos maltratados. Ficamos vulneráveis quando nós somos ofendidos. David tinha um amigo que o incentivou a exercer vingança. Vinga-te! Nós também podemos ter amigos assim, como esse. Quando somos maltratados, temos de nos perguntar a nós mesmos: a quem é que estamos dando ouvidos? Quem estamos a ouvir? Com quem estamos nos associando? Buscando amizade? Passando tempo de horas? Ouvindo aquilo que é desagradável? Tantas e tantas vezes falando com algumas pessoas, falando mal, e mal, e mal, e mal. Chegamos ao ponto de passar um bocado, a nossa boca prefere uma palavra mal que há bocado ouvimos. Porquê? Há contágio. O contágio faz. Eu digo muitas das vezes que um dos maiores perigos, ou seja, a melhor escola que há, a televisão, cinema, as revistas, os jornais, o telemóvel, não tudo, mas toque-toques, mensagens e tal, tudo no mau sentido. Porquê? Porque isso corrompe, digamos, isso acarreta um vírus. Nós não damos por ela, porque aquilo acarreta um vírus. Ou seja, aquilo formata, vai formatando a nossa maneira de pensar e de agir. E acontece o quê? Acontece que na primeira oportunidade, quando efetivamente nos maltratam, quando dizem qualquer coisa que a gente não gosta, que a gente fica ferido e tal, a primeira coisa que vem ao de cima é uma palavra má, uma palavra que magoa, digamos, como é o exemplo que dá, é mais uma flecha que é disparada contra o nosso coração. E nós ficamos frágeis e ofendidos. Muitas das vezes agimos mal. Quando somos depois maltratados, temos de perguntar a nós mesmos a quem estamos dando ouvidos, com quem estamos nos associando. Estamos dando atenção aos que nos incentivam a deixar tudo nas mãos de Deus, ou aos que insistem para nós vingarmos? Eu fico por aqui, embora tivesse mais 3 sugestões. E dando um salto, embora ficando aqui com as sugestões, só o título delas, tente manter uma atitude positiva. Assim Davi também, se nós tivermos uma atitude positiva, tentemos, irmãos. Outra sugestão, irmãos, reúnem-se fielmente com o povo de Deus. Eu sei o que estamos fazendo neste momento. Vamos fortalecer os nossos laços, o nosso carinho, o nosso amor, a nossa consideração uns pelos outros. Vamos analisarmos, aproveitar para analisar o que é que está dentro de nós, o que é que está na nossa mente, que impede esta união, este amor, este carinho. O que impede que a brasa que Deus quer que sejamos cada nós, a luz que Deus quer que a gente
leve lá para fora, não só aqui, mas leve lá para fora com o conforto e o amor dos irmãos, leve para fora e ilumine para onde é que nós andamos. Reúna-se fielmente com o povo de Deus. E para terminar, mais uma sugestão, antes das últimas palavras finais. Esperemos, irmãos, e esperemos em Deus com uma confiança paciente. Tanta falta de paciência eu tenho. Tenho alguma. Deus me tem habilitado com alguma. Mas eu tenho também muita falta de paciência. Tenho exercitado ultimamente essa paciência. O Tadeu sabe, a Sol também sabe, e todos os irmãos também fazendo apelo, relacionando uma coisa com a outra, sabe? Paciência. Com a minha sogra, 93 anos. Meu pai, 95 anos. E isto me leva a pensar, será que quando eu atingir a idade de Deus, estarei assim ou pior? O que será daqueles meus familiares? Será que eles vão tomar conta de mim? Será que têm paciência para maturar? Espere em Deus com confiança paciente. E para terminar, irmãos, o meu pé está firme em terreno plano, dizia Davi. As sugestões do Salmo 26, estas sugestões que nós vemos no Salmo 26, só terão sentido se aprendermos a deixar as coisas nas mãos de Deus. As coisas e tudo. Tudo. As sugestões não podem ser seguidas sem termos um relacionamento correto com o Senhor. Sejamos abertos e sinceros aos olhos de Deus. Eu tenho pecados. Eu peco. Às vezes posso pensar mal, se calhar já pensei mal, alguns irmãos. Um pensamento incorreto, indevido. Aqui eu abraço todos, mas se calhar tu sabes. E me perdoas, e o meu irmão que não sabe, mas Deus sabe, me perdoa também. Fiquemos perto de Deus. Cuidado com as pessoas com que nos associamos. Claro que é uma luta muito grande, por isso nós precisamos usar a armadura. A armadura para nos defender de tudo e mais alguma coisa, estamos preparados para a luta. Porque se repararem um pouco quando nós estamos envolvidos, quer no meio familiar, de amigos, seja o que for, o que se diz, o que se conta, paremos um pouco e façamos um esforço para dizer assim, Senhor, agrada-te. Estás sorrindo ou estás triste por eu estar aqui neste meio? E rindo-me também com eles, achando graças ao que eles dizem. Tentemos manter uma atitude positiva. Reunamos-nos fielmente com o povo de Deus e esperemos em Deus com uma confiança paciente. Como está, pois, o nosso relacionamento com o Senhor? Para que possamos entregar-nos à sua misericórdia e dizer: defende a minha causa, Senhor, me faz justiça. Precisamos de ter um relacionamento correto com Ele. No Novo Testamento, a palavra do Senhor, Jesus defende a nossa causa em favor de cada um de nós. Todavia, Ele não nos fará justiça se não tivermos submetido toda a nossa vontade a Ele, obedecendo fielmente. Obrigado. E no número 241, 241. Quero oferecer-te no meu ser o melhor, que possa agradar-te a ti, Senhor. Quero oferecer-te no meu ser o melhor, que possa agradar-te a ti,
teu poder, enche-me, sacia meu ser, guia-me, não deixes que caminhe eu sem ti, toca-me com teu poder, enche-me, sacia meu ser, guia-me, não deixes que caminhe eu sem ti. Obrigado, Pai Santo, nosso Deus, por podermos estar aqui reunidos em Teu nome, por tudo quanto aqui foi realizado. Queremos pedir que nos ajudes a sair daqui com alegria em nossos corações, prontos para Te servir, prontos para andar em união, em comunhão. E, nosso Deus, te pedimos que nos despeças em paz, que nos conduzas cada um para os seus lugares e que, na verdade, Senhor, esta semana que se iniciou possa ser abençoada por Ti e que no dia a dia nós possamos fazer a Tua vontade, possamos buscar-Te em primeiro lugar e possamos meditar naquilo que vamos fazer e meditar se é o certo que devemos fazer, se Jesus faria assim, se Tu queres que nós façamos. Ajuda-nos, Senhor, guia-nos, conduz-nos na Tua verdade, no Teu caminho, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, de todos os perigos. Dá-nos graças, te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.